muitos homens, né, autistas, quando entram em um relacionamento, eles se entregam realmente, sabe? Eles são honestos, são românticos. E mesmo não sendo natural dele, cara, o cara se esforça mesmo pra manter essa pessoa. Mesmo que machuque ele, se comportar de um jeito que não é confortável pra ele, é isso que eu tô dizendo. Esse vídeo aí é a parte 2 do vídeo reagindo a um vídeo sobre relacionamentos. Por que homens autistas são esquecidos? Se você não viu a parte 1, veja um vídeo anterior a esse, falou? Agora continue com a De parte 2. terapeuta, entre aspas, não pago. Apenas um suporte emocional, um escudo, que ela usa até aparecer outro que ela considera mais interessante, né? E tem casos ainda pesados, né? Onde o autista é explorado financeiramente. Ele se apega rápido, ele não entende os sinais e de repente já tá pagando tudo, buscando a parceira do trabalho, sendo manipulado emocionalmente e nem percebe que está sendo usado. É que nem eu falei pra vocês, desse familiar que eu conheço. Ele praticamente foi tudo isso que eu citei anteriormente. Ele fazia de tudo. Muitas vezes ele pagava contas dela, fazia isso, aquilo, cartões. E a gente, né, como família, orientava, ó, abre os olhos, e a pessoa não aceitava, porque eu vejo o lado também das pessoas, dos homens que são autistas. Geralmente, quando você vai olhar a história dele a fundo, você vai ver que ele sempre foi aquela criança isolada, que ele também não teve nenhum tipo de relacionamento, ninguém gostava dele, ele sempre foi isolado dos outros, ele sempre foi esquisito. Aí, quando aparece uma mulher que começa a mostrar interesse pra ele, ele vai fazer de tudo pra tentar manter ela perto dele. Vai tentar ser a pessoa perfeita. Exatamente, cara. O cara fica literalmente de pato, mano. Se aparecer uma oportunidade, mano, nossa, ele vai querer casar com essa mulher, mano. Ele vai achar que é a única oportunidade dele de ter alguém. Agora deu cara aí mesmo, viu? Deu a porra. Não sei se eu pelo, se meu bigode. É o que eu disse, cara. A oportunidade, ele vai se apegar àquela pessoa, vai tentar ser literalmente um santo, mano. Ele vai querer fazer de tudo só pra manter a pessoa do lado. Vai manter os luxos dela e vai, literalmente, mano, se ela trair ele, até se trair ele pode perdoar porque ele tem medo de ficar sozinho. Porque é a migalha de atenção que ele nunca teve, tá entendendo? Isso é muito sério. E muitas vezes ela só tá querendo usar ele, né, no sentido financeiramente falando, no sentido emocional. E também teve uma entrevista, eu não lembro qual canal foi. Se vocês souberem, deixa aqui nos comentários, que ele é autista, né? Ele foi meio que obrigado, entre aspas, né, a casar com a parceira dele, que até na questão que ela mentiu que estava grávida pra fazer a cabeça dele, porque ele queria que ela saísse da casa dele, né? Porque ele era um cara financeiramente estável, o cara ganhava bem. Ele trabalhava em home office e ela meio que induziu ele que ela estava grávida, que como ele cresceu sem a figura paterna ao longo da vida dele, ele não queria que o filho dele passasse por isso, né? Correto? Só que depois ele descobriu que ela nunca ficou grávida. Ela só fez isso porque ela não queria sair da casa dele, porque ele bancava tudo. Cara, que eu lembro da história, o cara gastava, mano, papo de milhares de reais, sabe? Tipo 10, 20 mil. Ela queria. Pelo que eu vi sobre esse caso, que a mulher até fez um vídeo, né, sobre ele. Eu vi esse vídeo sim, que ele falou que ele gastou, pelo que eu lembro, é 120 mil, rapaz. Ela pediu dinheiro para voltar para a cidade dela, né? Eu acho que estou falando do mesmo vídeo, né? Não sei. E ele dava o dinheiro, rapaz. Inocentemente ele dava o dinheiro para ela. Muito dinheiro. Aí no final ela deve ir na internet reclamar dele ainda. Que ele era tóxico, alguma coisa assim. E o cara realmente, mano, ele pagou muito dinheiro pra mulher. Uma coisa ele comprava. E depois, ainda, ele sofreu uma ameaça, né? Uma falsa acusação, isso, aquilo. Se eu não me engano, ela ligou pra polícia, ele saiu da casa dele. Ele tinha um apartamento, né? Até ela também se fez um pouco de vítima, né? E se eu não me engano, ela é dona de uma página aí, não sei do que. É bem conhecida. E essa foi a história de um homem autista que passou na pele e eu vi acontecer na minha roda familiar, sabe? Bem de perto isso.
E sabe, o lado que muitos homens, né, autistas, quando entram em um relacionamento, eles se entregam realmente, sabe? Eles são honestos, são românticos. Muitas vezes eles fazem de tudo para tentar ter um relacionamento e manter o relacionamento, né? Só que muitas vezes, quando ele foi E mesmo não sendo natural dele, cara, o cara se esforça mesmo pra manter essa pessoa. E mesmo que machuque ele se comportar de um jeito que não é confortável pra ele, é isso que eu tô dizendo. É muito desconfortável o cara sair da zona de conforto dele. Mas ele se esforça pra agradar essa pessoa. Usando aqui exemplo que ele tá usando aqui, uma mulher. Ele vai se esforçar, mesmo não sendo agradável pra ele. Porque ele quer manter essa pessoa perto, tá ligado? É assim que eu faço, essa oportunidade. rejeitado, começaram a olhar ele assim, né? Ah, ele é quieto demais, ele não sabe flertar, ele não tem jogo de cintura, ou simplesmente ele é estranho, por isso ele está solteiro, né? E isso, querendo ou não, vai martelando na cabeça deles que eles são assim e pronto, né? Não tem algo que eles possam mudar. Aí, quando aparece uma pessoa, ele quer ficar com ela e curiosamente, quando a mulher é autista, a sociedade até tem um olhar um pouco mais Mas paciente, fácil. né? Se é que vocês me entendem. E não é perfeito, claro, mas tem mais. Eu acho que pra mulher autista é bem mais fácil. Ela tem suas limitações, mas ela tem mais oportunidade. E acontece a mesma coisa, mano. ASDFGHJKLN. Vai aparecer homens que vão se aproveitar da fragilidade dela. Mas eu acho que pra ela tem mais possibilidades. Só que é mais brando. Homens têm bem mais dificuldades. Mas elas também vai ter o problema de ter idiota, né, bajulando ela pra usar ela. Elas podem ser usadas enquanto não tem uma outra pessoa melhor. E isso também é muito perigoso. Eu acredito nisso. Eu não sou mulher, né, pra saber, e nem mulher autista. Mas eu acho que funciona da mesma maneira. Tem muitas possibilidades de parecer um malandro e vai se aproveitar dela, porque é mais fácil conquistar. Entendeu? Mais acolhimento. E sabe o porquê? Acolhimento. Porque muita mulher autista, não generalizando, é claro, meio que aprendeu desde cedo a meio que camuflar os sinais, a imitar comportamentos, a se forçar a parecer, né, normal, entre aspas, né, para ser aceita. Mas, querendo ou não, isso cobra um preço altíssimo. A ansiedade, a deprê, a exaustão mental. Já no outro lado, o homem autista, quando ele tenta ser ele mesmo, ele é taxado de grosso, sem tato, sem noção, esquisito. Ou seja, né? Se ele tenta parecer normal, entre aspas, falam que ele é falso. E se ele é verdadeiro, falam que ele é esquisito. É um beco sem saída para ele. E muitos homens autistas, né, crescem ouvindo que eles não são suficientes. E isso vai meio que minando o psicológico pouco a pouco. Eles não entendem porque são excluídos, não entendem porque ninguém se apaixona por eles, porque só são procurados quando alguém quer desabafar e sumir depois. Eu vi estudos. Exatamente, mano. São todos usados, mano. E se não tiver benefício próprio, eles são esquecidos. Se não tiver pra tirar nada, o benefício da pessoa. Entendeu? O homem, no geral, normalmente já é usado, né? Ele só aparece atrativo quando tem algo a oferecer pra mulher, mano. E imagina um homem autista, que não tem nem etapa social, não tem papo bom. Eu vou falar a verdade, não tem papo bom. É assim mesmo. Eu vi vídeos também, né, que nem eu falei anteriormente, eu vi isso de perto da minha família, e meio que a solidão pra eles é bem profunda, sabe? Ela vem meio que acompanhada de uma sensação de fracasso, Vazio mesmo puro. quando o fracasso nem é dele, é da sociedade, muitas vezes, que não sabe lidar com o diferente. É do mundo que não oferece espaço para quem não se encaixa naquele modelinho, né, socialmente carismático. E esse é o tipo de dor que muita gente esconde, que não sai em post da rede social, sabe? Mas que tá ali, todos os dias, consumindo autoestima. Monstro não chora! De milhares
autistas. Eu vou falar a verdade, tá? Naturalmente o homem já não é levado muito a sério. Ser homem já não é levado muito a sério, porque você é reforçado, né, a esconder seus sentimentos. O homem já não é levado a sério. Imagina pro autista então, mano. Como ele disse aqui, mano, acha que é frescura, acha que o cara é só um esquisitão da vida, tá ligado? Então já é naturalmente ruim pro homem hoje em dia, ser homem, no caso, né? Imagina você ser autista. Parece que você tá jogando no hard, mano. É muito mais difícil. Acabou de terminar na hora, desgraça, filha da puta, rapaz! Porra, olha ali o negócio ali, rapaz, na hora! Que desgraça é essa? Que destino da porra, meu irmão! Sem tato social, meu filho, você não é praticamente ninguém. Você tem que esperar o bom senso das pessoas, né? Ela tentar te entender. E a pessoa tentar te entender hoje em dia é bem raro. Geralmente é só a família que vai se esforçar, né? Porque tem que aturar você por perto. Infelizmente a vida é mais dura do que parece. Se respeitem, se amem e nunca acreditem em vocês mesmos. Autistas. E, cara, na minha opinião, a sociedade precisa parar de achar que o autista tem que se adaptar à força, entende? E também a sociedade tem que abrir o espaço. É aprender a ouvir, entender os sinais diferentes de afeto, carinho, de atenção. E, voltado aos relacionamentos, precisa existir mais empatia e menos egoísmo. Nem todo mundo vai entender flat, joguinho, indireta, fazendo isso, aquilo, mas isso não quer dizer que a pessoa não sinta amor, sabe? E pra quem convive com pessoas autistas, cara, a palavra-chave é acolhimento e compreensão. Pergunte como ele prefere se comunicar, explique seus sentimentos com clareza, isso muda tudo. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião. O inscrito sugeriu esse tema e eu dei minha opinião, mostrando um pouco de dados. Mas a verdade é que as pessoas falam tanto de empatia, mas quando vai ver na prática, né, principalmente voltado para os homens que são autistas, parece que o jogo muda, né? E eu acredito que quanto mais a gente falar a respeito das pessoas que são autistas, dos comportamentos, dos tipos de níveis do autismo, eu acho que E essas pessoas que falam sobre empatia, elas querem empatia para elas mesmas, porque na prática ela não pratica a empatia com outras pessoas. Elas querem que as pessoas sejam gentis com elas e querem que as pessoas compadeçam com sua situação, mas praticar ela não pratica não. Ela só tem discurso bonitinho, mas ela não faz geralmente o que ela pede pros outros fazer por ela, tá entendendo? Isso que é foda, o ser humano é hipócrita. eu acho que a sociedade vai começar a entender mais a fundo, não que vai mudar de uma hora para outra, né? Mas eu acredito que cada sementinha que a gente plantar um pouquinho vai fazer grande diferença lá no futuro. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu não sou nenhum expert, eu não sou nenhum médico, não sou nenhum psicólogo para falar mais a fundo sobre autismo, os níveis, o lado mais científico da coisa, mas como eu vivo com pessoas na minha família que têm autismo, principalmente homens, né? Eu sei como eles se sentem, eu vi o que realmente eles passam em relacionamentos que muitas vezes eles são manipulados facilmente. E se você também vive ou tem autismo, deixa aqui a sua história para ver se alguém também simpatiza com a sua história, tem a história parecida, ou às vezes até você faz a pessoa entender um lado seu. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E também deixe um próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião, beleza? Sucesso para todo mundo e até a próxima. Vou fazer o seguinte, mano, eu queria responder um comentário aqui que eu vi nesse vídeo aqui, que o cara expressou que... Aqui, vamos ler esses comentários aqui, parece muito interessante. Às vezes nós, homens autistas, queremos namorar, só para não nos sentirmos sozinhos. E a gente só queria um carinho e um abraço. Verdade, mano. Isso aqui é foda mesmo. Cadê o cara aqui que eu iria responder, mano? Aqui eu respondi ele ontem. Tá aqui o comentário dele aqui, ó.
Sou autista e discordo com o vídeo. Virei popular lutador de karatê, ajuda com amigos e se dava bem com as mulheres. O cara ele acha que todo autista é igual, mano. Eu discordo com o vídeo. Putz, mano, cada autista ele passa por uma dificuldade. Eu, por exemplo, eu não me dou bem com literalmente ninguém. Popular, zero. Nunca fui popular, mano. Eu só tive um amigo. Eu posso considerar dois, o meu irmão que morreu aos 12 anos, em 2014. Mas mulheres, mano, é muito difícil. E só piorou quando eu fui crescendo. Literalmente ele não pode usar a convivência dele como regra. Ele é a exceção. Ele é a exceção da regra. Mas ainda não é a regra. Tá o meu macacão ali, ó. O George, ele é cego de um olho, tá ali, ó. E aqui tá meu gatinho. Meu quarto aqui, ó. Todo de pobre. Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Desgraçados e malditos esses sodomitas. O poder público do estado do Rio de Janeiro. Eu amaldiçoo, desgraçados que são. Sistema judiciário, malditos sejam.